Dados do Disque 100 de Direitos Humanos indicam que em 2016 foram registrados 79 casos de intolerância religiosa no Rio de Janeiro, contabilizando um aumento de 119% em comparação com as denúncias de 2015. No mesmo ano, a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Estado e o Centro de Promoção da Liberdade Religiosa e Direitos Humanos constatou que 80% das denúncias foram feitas contra fiéis de religiões de matriz africana. No sul fluminense, não é diferente. Apesar do preconceito religioso ser constante, as denúncias muitas vezes não são realizadas devido à falta de leis que amparem essas vítimas. Ela me atacou de todas as formas, falou que eu tinha pacto com o demônio, que eu era uma pessoa ruim, que ela não queria isso para a vida da filha dela. E eu fiquei muito sentida por essa agressão, pela pessoa não saber o que ela estava falando. E hoje o que nós exigimos, assim, o que nós queremos é de ser respeitado. Candomblé é uma religião da diáspora africana que se desenvolveu no Brasil durante o século XIX. Surgiu por meio de um processo de sincretismo entre as religiões tradicionais da África Ocidental e a forma católica romana de cristianismo. Seus fiéis cultuam os orixás e acreditam em um ser supremo, além de realizarem cultos dirigidos a forças da natureza personificadas na forma de ancestrais divinizados. Atualmente, são cerca de 3 milhões de adeptos em todo o mundo. No sul fluminense, são mais de 5.000 fiéis e 90 terreiros. Ibá, Eledumare, Ibá, Oromilá, Ipá, Ibá, Xedá, Ibá, Kodá, Ibá, Ipá, Oromilá, Ibá, Orixá, Ibá, Iami, Iadetá, Iacalá, Ianassô, as 3 princesas africanas que trouxeram a religião dos orixás e aqui no Brasil formaram o candomblé. Ibá, Iami, Oloiadê, Ibá, Olu, Ibá, Babalaú, Ibá, Ojubonã, Ibá, 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 Oromilá. E a Umbanda se distingue do candomblé por ser uma religião que incorpora espíritos e não divindades. A Umbanda ela nasce a partir de um culto chamado Cabula, que é muito típico da Bahia, depois do Espírito Santo e Minas Gerais. Num segundo momento, esses negros migraram para o Rio de Janeiro, isso já século XVIII. Ali no Rio de Janeiro se estabeleceu a prática de incorporar espíritos da terra, espíritos aqui da terra do Brasil. Negros aqui já falecidos, que começaram a incorporar e que hoje nós chamamos de pretos velhos, e índios, espíritos indígenas, que são os verdadeiros ancestrais da terra do Brasil. A gente precisa entender que o candomblé é uma religião de matriz afro que cultua os orixás, forças divinas fragmentadas na natureza. E a Umbanda cultua espíritos. A gente nota, primeiramente, que as pessoas que entram para essas religiões, para o candomblé, para a Umbanda, são pessoas afroconscientes, são pessoas que tentam buscar suas origens, são pessoas que buscam também respostas, né, para as suas questões mais íntimas. Os candomblecistas cultuam apenas um deus, embora essa figura seja diferente em cada nação. Quetu cultua Olorum, Bantu cultua Zampi e a Jejé cultua Maú. Exu é um dos seus maiores orixás, é uma espécie de mensageiro que faz a ponte entre o humano e o divino, e muitas vezes é descrito como sendo travesso, fiel e justo. No candomblé nós cultuamos uma entidade, uma divindade que é Exu. Exu ele está ligado a uma forma fálica, mas no simbolismo da fertilidade, né? Isso aqui também é um Exu, e aí vocês veem essa forma alongada. A cabeça de Exu, ela tem esse formato que se alonga para trás, porque Exu é flexível. Exu se flexibiliza para se adaptar a qualquer situação. E Exu é demonizado justamente por ser o procriador. O demônio, o diabo, seja qual nome ele seja usado, em qualquer outra religião ou qualquer outra vertente, ele pertence sim às religiões cristãs
e também os outros tipos de religião que cultuam essas divindades, não a nós candomblecistas e outras pessoas de religião de matriz africana. Em 2016, foi criado o Grupo de Trabalho de Enfrentamento à Intolerância e Discriminação Religiosa para a Promoção dos Direitos Humanos. Porém, as vítimas de preconceito religioso ainda sofrem pela falta de leis que a amparem diante desses casos. E o meu tema de TCC foi os mitos do Estado laico, a perseguição à religião afro-brasileira. E o que me fez escolher esse tema, sugerir por esse tema, foi por ter sido nascida e criada dentro da religião africana e perceber os constantes ataques de intolerância religiosa que nós sofremos, de racismo religioso, por conta de propagar a nossa fé. Dentro do direito, dentro do curso de direito, eu percebi que temos pouquíssimos projetos de leis que falam sobre a punição para os agressores de intolerância religiosa. Nós pertencemos a 57% dos ataques de intolerância religiosa que são denunciados pelo Disque 100. E somos, dentro dos dados do IBGE, somos somente 3% dos adeptos da religião, Nós somos muito pequenos para atingirmos tanto número de ataques que nós sofremos hoje em dia. E vários projetos de leis que tentam dificultar os nossos cultos, como referente ao abate animal, que nós chamamos como sacralização animal, que é o culto de você rezar o animal, fazer o abate dele e de tudo você se aproveitar, fazendo o animal se tornar sagrado, para que nós nos alimentamos e alimentamos também a comunidade que reconhecem o nosso terreiro, em que a indústria ela se adapta para poder fazer todo o abate dele ligado ao judaísmo para poder exportar suas carnes. Então, o respeito aos animais não é tão importante quanto quando vem ali a capitalização, o valor monetário. Se for para exportar os animais mortos para outra religião, que no caso é a religião do judaísmo, não tem problema nenhum. Quando eu me iniciei, eu trabalhava no comércio e eu no meu preceito, eu trabalhando numa loja muito movimentada, um fanático com mais 2 pessoas, que acompanhavam, ficaram me olhando, eu de turbante, porque quando a gente se inicia, a gente tem um preceito no qual a gente tem que andar com nossos deloguns, nós temos que andar de branco e a minha cabeça raspada, porém com turbante. E essas pessoas ficaram me olhando, eis que eu virei de costas, eles puxaram meus fios de conta e queriam tirar o meu turbante. Meus amigos que trabalhavam comigo, foi aquela confusão toda, e eles falavam que eu tinha pacto com o diabo, que eu tinha pacto com o demônio, e na verdade eu simplesmente estava sendo iniciada dentro do candomblé, uma religião africana na qual eu me orgulho. Nós vivemos no Brasil um processo que muitos, até erroneamente chamam de intolerância religiosa, que na verdade hoje em dia a terminologia acho que mais correta é racismo religioso. Todos os ataques, todo o processo de desmerecimento, desarticulação com a religião de matriz afro, e aí eu estou falando pelo candomblé, até de todos os ataques que nós vemos, agressivos, episódios muito tristes de violência, tudo isso parte única e simplesmente de uma única situação, que é o racismo estrutural. O ano passado, ou ano retrasado, nós arrecadamos uma grande quantidade de doce e essa quantidade de doce foi levada para uma escola para ser doada. E a diretora abordou o nosso babá questionando isso e dizendo que aqueles doces eram consagrados ao demônio, sendo que dentro das religiões de matriz africana não existe o demônio. Eu tive uma situação na minha adolescência que eu tive uma namorada que a família dela era de uma religião oposta, e quando descobriram a minha religião, quando a mãe dessa minha namorada descobriu a minha religião, ela me atacou de todas as formas, falou que eu tinha pacto com o demônio, que eu era uma pessoa ruim, que ela não queria isso para a vida da filha dela. E, infelizmente, a gente não pode querer colocar as coisas na cabeça da pessoa. E eu simplesmente respeitei a opinião dela, por ser uma opinião que vem de uma cultura
desde quando ela nasceu. Mas o mais difícil da intolerância, mais difícil desse preconceito com as pessoas que não conhecem o que é o candomblé, o que é a Umbanda, é falar que a gente aceita o diabo e não aceita Jesus. Eu sou de axé, nasci no axé e vou morrer no axé. São várias as tradições de religiões afro-brasileiras utilizadas pelos fiéis como uma maneira de cultuar suas crenças e que se tornaram simpatias populares para pessoas leigas no assunto. Grande parte da população utiliza esses costumes, mesmo sem saber sua origem e significado. E uma coisa que é pouco falada, que é pouco comentada dentro da sociedade de uma forma em geral, são os hábitos e os costumes que vêm de dentro das religiões de matriz africana e são adaptados para toda a sociedade em geral. Por exemplo, o banho de descarrego, o banho de sal grosso, a utilização da espada de São Jorge, do comigo ninguém pode. Muitas pessoas utilizam desses artefatos, vamos falar assim, desses artefatos místicos, que para eles são místicos, sem compreender que são coisas de dentro das religiões de matriz africana. Toda a cultura africana, ela está em tudo, na música, no ritmo, na comida, na dança, no vestuário, na influência vocal. E nós temos esses episódios aí que são tenebrosos, né? E todos motivados por racismo, né? Então não tem outra explicação. É o processo de tentar anular tudo que é do negro, né? Desmerecer, desqualificar. Olha,